O Egito estava mergulhado no caos. Depois de uma sequência de pragas devastadoras, finalmente o povo de Israel fora libertado da escravidão, que os oprimia por gerações. Moisés, agora líder dos hebreus, caminhava à frente da multidão, guiando homens, mulheres, crianças e animais por terras desconhecidas, em busca da liberdade prometida por Deus. O céu ainda carregava os tons alaranjados do amanhecer quando os primeiros passos foram dados rumo ao deserto. As mulheres carregavam jarros de água, pães e mantos. Os homens amparavam os idosos. As crianças corriam entre o povo, sem saber que viviam um dos momentos mais marcantes da história. O povo era numeroso e marchava com esperança, mesmo sem saber exatamente para onde iam. Moisés, porém, não andava às cegas. A coluna de nuvem ia à frente durante o dia, e de noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho. Era o próprio Senhor guiando seu povo. O deserto, no entanto, não era acolhedor. O calor do dia queimava os pés, e as noites traziam frio cortante. Ainda assim, o povo seguia. Cada passo era sustentado pela fé na promessa. Por trás deles, porém, algo terrível acontecia. Faraó, arrependido de ter deixado os hebreus partirem, reuniu seu exército mais poderoso. Carruagens, cavalos, soldados, todos se preparavam para perseguir os israelitas. O coração do rei estava endurecido mais uma vez. Ele não suportava a ideia de perder seus escravos. Com ódio e arrogância, ordenou: alcancem-nos, tragam-nos de volta. Enquanto isso, no acampamento dos hebreus, o povo fazia uma pausa próximo ao mar. As águas se estendiam à frente como um muro intransponível. Era o Mar Vermelho. O povo montava tendas, descansava, sem imaginar que estavam sendo cercados. Até que alguém gritou: eles estão vindo! O exército do Egito! O pânico se espalhou. Mulheres agarraram seus filhos. Homens correram até Moisés, gritando: por que nos tiraste do Egito? Foi para morrermos no deserto? Moisés, firme, ergueu os olhos para o céu. O medo tentava dominá-lo, mas ele se lembrava da promessa: eu sou o Senhor, eu lutarei por vocês. Então ele se levantou diante do povo e declarou com voz firme: não temais, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor. Os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais verão. A multidão se calou. A tensão no ar era palpável. A poeira, ao longe, anunciava a aproximação dos carros de guerra. Mas então, algo sobrenatural aconteceu. A coluna de nuvem que ia à frente dos hebreus moveu-se para trás e se colocou entre o povo e os egípcios. A nuvem se tornou trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Deus estava no controle. Naquela noite, enquanto o povo olhava assustado para o mar, Deus falou a Moisés: estende a mão sobre o mar, e as águas se dividirão. Moisés obedeceu. Ele levantou seu cajado e estendeu a mão. Um vento fortíssimo começou a soprar. O mar, agitado momentos antes, começou a se abrir. As águas se ergueram como paredes dos dois lados, formando um caminho seco no meio do mar. O povo ficou atônito. Era um milagre diante de seus olhos. Moisés, então, gritou: avancem! Sigam pelo caminho que o Senhor abriu. E o povo, com passos hesitantes no início, começou a marchar pelo leito do mar. Crianças olhavam maravilhadas para as paredes de água ao seu lado. Alguns peixes podiam ser vistos nadando entre as ondas suspensas. Era como caminhar dentro de um corredor feito pelo próprio Deus. O som dos passos apressados, das vozes, do vento, tudo se misturava. Mas no céu havia paz. A coluna de fogo iluminava o caminho, guiando-os com segurança. Horas se passaram e, finalmente, todos os hebreus atravessaram. Do outro lado, os primeiros raios de sol já tocavam a terra seca. Havia alívio nos rostos, mas a batalha ainda não havia terminado. Os egípcios, confiantes, seguiram com suas carruagens pelo mesmo caminho aberto. Com gritos e espadas em punho,
avançavam ferozmente, mas Deus olhava dos céus, e no momento certo, ele agiu. As rodas das carruagens começaram a travar. Os cavalos se agitaram, o caos tomou conta do exército. O medo que antes era dos hebreus, agora estava no coração dos egípcios. Faraó, antes arrogante, via sua tropa se perder no meio do mar. Deus, então, ordenou a Moisés: estende novamente tua mão sobre o mar. Moisés obedeceu. E quando ele o fez, as águas que estavam erguidas começaram a ruir. As paredes do mar desabaram com força, cobrindo os soldados, os cavalos e as carruagens. As águas se fecharam e o silêncio tomou conta do local. Não sobrou nenhum dos egípcios. Do outro lado, o povo assistia a tudo. Olhos arregalados, corações acelerados. Era o livramento do Senhor. Havia lágrimas, havia gritos de alegria, havia reverência. Miriam, irmã de Moisés, tomou um tamborim em suas mãos, e as mulheres a seguiram dançando e cantando. Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Foi um dia inesquecível, um dia em que a fé venceu o medo. Um dia em que Deus mostrou que nenhum mar é grande demais para ele. Um dia em que o impossível se tornou caminho. E a história daquele povo mudou para sempre. Depois da travessia, a atmosfera era de reverência e silêncio. O povo sentou-se na areia, ainda sem acreditar completamente no que havia vivido. O mar estava calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas ali, naquela praia marcada por pegadas e salvação, ficava gravada uma das maiores provas do poder de Deus. Moisés, com o cajado ainda firme nas mãos, contemplava o horizonte. Ele sabia que aquele era só o começo da jornada, mas também sabia que aquele Deus que abrira o mar caminharia com eles por todo o deserto. O povo agora via Moisés com outros olhos. Já não era apenas o homem que confrontara Faraó, mas o líder ungido, escolhido por Deus, instrumento do milagre. O acampamento se estabeleceu por alguns dias à beira do mar. As crianças brincavam na areia. Os mais velhos contavam e recontavam a história da travessia para os mais novos, tentando encontrar palavras que explicassem o inexplicável. Mas não era preciso entender tudo, bastava lembrar: o Senhor lutou por nós. Naquela noite o céu estava limpo. As estrelas pareciam mais próximas, e no coração de cada hebreu havia uma certeza: não importa o tamanho do obstáculo, se Deus está conosco, o caminho sempre será possível. O milagre do mar não era apenas um sinal de escape, mas também uma marca de identidade. A partir daquele dia, o povo de Israel sabia que servia a um Deus que abre caminhos onde não existem, que transforma água em muralha e medo em fé. Os dias passaram. O povo levantou acampamento e seguiu pelo deserto de Sur. A cada passo, as lembranças da travessia os acompanhavam. A imagem das águas erguidas, o som do vento, o milagre vivido em carne e osso. E sempre que o cansaço ameaçava, bastava olhar para trás e se lembrar: Deus abriu o mar. Essa história atravessou séculos. Foi contada de geração em geração. Inspirou reis, profetas, homens e mulheres comuns, e continua viva, porque a essência dela não está apenas na travessia literal, mas na simbologia de um Deus que nos livra do impossível. O Mar Vermelho se tornou mais do que um lugar geográfico, tornou-se símbolo de ruptura, de novo começo, de libertação. É ali que termina o domínio do Egito e começa a caminhada com Deus. E da mesma forma, cada um de nós, em algum momento da vida, encontra-se diante de um mar. E quando isso acontecer, que essa história ecoe no nosso coração: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Essa é a herança que Moisés deixou, não apenas a liderança sobre um povo, mas a lembrança de que Deus age, Ele vê, Ele guia, Ele transforma caminhos impossíveis em passagens de vida. O Deus que abriu o mar
continua abrindo corações, restaurando vidas e conduzindo seus filhos ontem, hoje e sempre. Josias tinha apenas 8 anos quando se tornou rei de Judá. Um menino assumindo o trono de um povo marcado pela idolatria, corrupção e esquecimento da palavra de Deus. Ele era apenas uma criança, mas Deus já havia colocado algo especial dentro do seu coração. Em um mundo onde tantos adultos se perderam, Deus escolheu um menino para trazer luz onde só havia trevas. Mesmo tão jovem, Josias não seguiu os caminhos dos seus antecessores. A Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu antepassado. Ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Isso já nos ensina algo poderoso. Não importa a idade, o tamanho, a experiência ou o que os outros fizeram antes de você. Quando o coração está voltado para Deus, Ele pode usar qualquer um, inclusive uma criança. Com apenas 16 anos, Josias começou a buscar a Deus com mais profundidade. Era jovem, mas tinha sede pela verdade. Enquanto outros da sua idade estavam se perdendo nos prazeres do mundo, Josias mergulhava em oração, buscava conhecer os caminhos do Senhor e sentia o peso de um chamado maior. Aos 20 anos, ele tomou uma decisão radical. Começou a purificar Judá e Jerusalém de toda idolatria. Derrubou altares, quebrou postes ídolos, destruiu os lugares de adoração falsa. Não teve medo de confrontar a tradição corrompida nem de desafiar aquilo que o povo já havia aceitado como normal. Josias sabia que aquilo ofendia a santidade de Deus. E mesmo sendo jovem, ele teve coragem para se levantar e reformar a nação. Onde muitos se acomodaram, ele decidiu agir. Ele não apenas mandava destruir os ídolos. Josias ia pessoalmente aos lugares, supervisionava a destruição. Mostrava que não era apenas um ato político, era uma convicção espiritual. Ele tirou do templo do Senhor todos os objetos que haviam sido feitos para adoração a falsos deuses. Queimou tudo, reduziu a cinzas, espalhou as cinzas sobre os túmulos dos que tinham adorado os ídolos. Em um tempo de frieza espiritual, Josias foi como uma tocha acesa no meio da escuridão. E Deus via o coração dele. Com 26 anos, Josias decidiu restaurar o templo do Senhor. A casa de Deus estava em ruínas, negligenciada por anos. Ele convocou os sacerdotes, os trabalhadores e enviou recursos para que a obra fosse feita. Era tempo de reconstrução. Era tempo de reverência. Foi durante essa restauração que algo extraordinário aconteceu. No meio das reformas, o sumo sacerdote Hilquias encontrou um livro esquecido entre os escombros. Era o livro da lei do Senhor, os escritos sagrados que haviam sido deixados de lado por gerações. Hilquias entregou o livro a Safã, o escriba, e Safã o leu para o rei Josias. Quando Josias ouviu as palavras daquele livro, seu coração foi profundamente tocado. Ele rasgou suas vestes, um sinal de desespero, arrependimento e temor diante de Deus. Ele percebeu o quanto o povo havia se afastado da vontade do Senhor, o quanto a nação estava em dívida espiritual. As palavras da lei revelaram pecados antigos, negligências profundas e uma urgência pela mudança. Josias não ficou paralisado pelo medo. Ele não ignorou a revelação. Em vez disso, mandou que fossem consultar o Senhor sobre o que devia ser feito. Buscaram a profetisa Hulda, e ela deu uma resposta firme. A ira do Senhor viria sobre Judá por causa da desobediência acumulada ao longo dos anos. Mas Deus também viu o coração de Josias. Porque ele se humilhou, chorou diante de Deus e buscou arrependimento, o castigo seria adiado. Josias não veria a destruição, pois seu coração era sensível e obediente. Diante dessa resposta, Josias reuniu todo o povo de Judá, dos mais velhos aos mais jovens, e leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança. Em praça pública, diante de toda a nação, ele renovou sua aliança com o Senhor. Comprometeu-se a seguir o Senhor, guardar os mandamentos e obedecer com todo o coração. E o povo se comprometeu com ele.
Foi um momento de restauração coletiva, um recomeço espiritual. Josias então intensificou a purificação de Israel. Retirou todos os objetos de idolatria, destruiu lugares de culto pagão, afastou os sacerdotes infiéis e ordenou que se celebrasse a Páscoa do Senhor, algo que não era feito com reverência desde os tempos antigos. A Páscoa foi celebrada com tanta devoção que os relatos dizem que nunca se celebrou uma Páscoa como aquela nos dias dos reis de Israel ou de Judá. Foi uma celebração grandiosa, santa, cheia de significado. Uma geração inteira presenciou um mover de arrependimento e santificação como há muito tempo não se via. Josias liderou tudo com fervor, não como um rei buscando poder, mas como um servo buscando agradar a Deus. Seu zelo era verdadeiro, sua fé era prática. Ele não apenas ouviu a palavra, ele a viveu. Ele não apenas sentiu emoção, ele tomou atitudes. E é isso que o diferencia de tantos outros. A Bíblia registra com honra a história de Josias. Antes dele não houve rei que se voltasse para o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. 2 Reis 23:25. Mas mesmo com todo o seu zelo, o juízo de Deus ainda pairava sobre Judá. O povo havia se corrompido por muitos anos. Josias preparou a nação espiritualmente, mas sabia que o futuro era incerto. Anos depois, ele enfrentaria uma batalha contra o faraó do Egito. E mesmo sendo avisado por Deus através de uma mensagem indireta, Josias foi à luta e acabou ferido mortalmente. Josias morreu com apenas 39 anos, mas sua vida foi um testemunho poderoso. Um menino que se tornou rei, um rei que se tornou servo, e um servo que liderou uma geração de volta a Deus. Ele não viveu muito tempo, mas viveu com intensidade, com propósito e com fé. Sua juventude não foi um obstáculo, foi uma ponte para o mover de Deus. A história de Josias nos lembra que Deus pode levantar qualquer um, inclusive os mais improváveis, para fazer a diferença. Não importa a idade, não importa o passado da sua família, não importa o que os outros dizem. O que importa é o seu coração diante de Deus. Josias ouviu a palavra e a obedeceu. Ele chorou pelo pecado do povo, liderou com coragem, restaurou a adoração e viveu para agradar a Deus. Ele é um exemplo de como uma vida entregue pode impactar uma nação inteira. Que o exemplo de Josias inspire você. Que seu coração seja sensível à voz de Deus, disposto a mudar o que for preciso, pronto para obedecer mesmo quando for difícil. E que você também possa dizer: eu me voltarei ao Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todas as minhas forças. Aquele era o sonho, mas agora viria a interpretação. Daniel explicou que a cabeça de ouro representava o próprio Nabucodonosor e o império da Babilônia, poderoso, rico, imponente. Depois dele viriam outros reinos, cada um inferior ao anterior. O peito de prata representava o Império Medo-Persa, o ventre de bronze, a Grécia, as pernas de ferro, Roma, e os pés, de ferro misturado com barro, representavam um reino dividido, com forças opostas e instáveis. Mas o ponto mais importante era a pedra. A pedra representava o reino de Deus. Um reino que não seria construído por mãos humanas, um reino eterno, que destruiria todos os reinos anteriores e permaneceria para sempre. A visão era profética, revelava a sequência dos grandes impérios da história humana e o triunfo final do reino de Deus sobre todos eles. Nabucodonosor ficou impactado. Ele se prostrou diante de Daniel e declarou: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis. Daniel foi honrado, recebeu riquezas, cargos de liderança e pediu que seus amigos também fossem promovidos. Deus havia não apenas salvado suas vidas, mas também mostrado ao mundo que ele reina sobre tudo. E esse testemunho se espalhou por toda a Babilônia. Um Deus vivo havia falado por meio de um cativo. E mesmo um rei pagão reconheceu isso.
Com o passar dos séculos, os impérios descritos na visão realmente surgiram e caíram. Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, todos tiveram seu tempo de glória, mas nenhum permaneceu. Hoje são ruínas, páginas da história, mas o reino de Deus continua crescendo. Essa pedra, que se tornou uma grande montanha, é símbolo de Jesus Cristo. Ele é a pedra angular rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Ele não veio com exércitos, não fundou uma nação política. Veio para estabelecer um reino eterno nos corações dos homens e mulheres que creem. A história de Nabucodonosor não é apenas um registro antigo, é um lembrete poderoso de que Deus tem controle sobre o tempo, sobre os reis, sobre os reinos. Nenhum governo humano é eterno, nenhuma glória terrena dura para sempre, mas o reino de Deus permanece firme, inabalável. Hoje, a pergunta que fica é: em qual reino você está firmando sua vida? Você pode estar vivendo em um mundo cheio de incertezas, crises, guerras, mudanças políticas, mas existe um reino que não muda. Existe uma rocha firme que sustenta, que consola, que dá direção, e essa rocha é Cristo. Assim como Daniel confiou em Deus diante da morte, assim como ele se posicionou com fé diante do rei, nós também somos chamados a confiar, não em governos, não em riquezas, não em nossa própria força, mas em Deus. A profecia de Nabucodonosor termina com uma promessa: o reino de Deus encherá toda a terra. E essa promessa está se cumprindo. Cada vida transformada, cada coração rendido a Jesus é uma pedra que se une à montanha eterna do Senhor. O sonho do rei foi revelado, a verdade foi anunciada. Agora, resta a cada um de nós decidir em que queremos construir nossa vida, na areia dos reinos passageiros ou na rocha do reino eterno de Deus. A escolha é sua, mas lembre-se, só um reino permanece para sempre, e ele já começou a crescer. A pedra continua se expandindo, o chamado ainda ecoa: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O reino está entre nós, e o rei já reina para sempre. A cidade de Babilônia estava em silêncio naquela noite. Os jardins suspensos dormiam sob o luar, e o grande palácio do rei Nabucodonosor, com suas colunas gigantescas e paredes adornadas de ouro, se erguia no meio da cidade como símbolo de glória. Mas por dentro, o coração do rei estava agitado. O homem mais poderoso do mundo, naquela época, não conseguia encontrar paz. Algo o perturbava profundamente. Nabucodonosor havia tido um sonho. Mas não era um sonho comum. Era algo que o deixou com medo, com o coração acelerado. Um sonho que parecia carregar um significado maior. Algo que ultrapassava os limites do seu entendimento. Ao acordar, ele não conseguia se lembrar com clareza de todos os detalhes, mas sabia que era importante, que tinha algo divino por trás. O rei passou o dia inquieto. Não conseguia se concentrar nos assuntos do império, nem nas distrações do palácio. O que será que aquele sonho queria dizer? Qual era a mensagem escondida por trás da imagem da estátua que desmoronava? Sem perder tempo, o rei mandou chamar todos os sábios do seu reino. Magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos, todos os que, teoricamente, podiam se comunicar com os deuses e entender os mistérios da vida. Ele não queria apenas que alguém interpretasse o sonho. Ele queria que alguém dissesse exatamente o que ele sonhou, sem que ele contasse nada. Ele pensava: se esses homens realmente têm poder espiritual, se eles falam com os deuses, então devem saber o que sonhei e o que isso significa. Os sábios ficaram em choque. Como seria possível alguém adivinhar o conteúdo de um sonho sem ser informado? Era uma missão impossível para qualquer homem. E eles disseram isso ao rei: ó rei, ninguém na terra pode fazer isso. Nenhum rei jamais pediu algo assim a qualquer mago ou sábio.
Apenas os deuses poderiam revelar esse mistério, e eles não vivem entre os mortais. Mas Nabucodonosor não gostou da resposta. Ele ficou furioso. Sua confiança nesses homens se desfez como fumaça. Ele gritou, ameaçou e, sem piedade, ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem mortos. Uma sentença de morte foi decretada, e entre os que seriam executados estavam 4 jovens judeus: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Eles haviam sido levados cativos de Jerusalém anos antes e estavam servindo no Palácio Real. Quando Daniel soube do decreto, procurou imediatamente Arioque, o comandante da guarda do rei, e pediu um pouco de tempo. Daniel tinha algo que os outros sábios não tinham: comunhão com o Deus verdadeiro. Ele confiava que Deus poderia revelar o mistério. Daniel não entrou em desespero. Ele agiu com fé. Ele sabia que seu Deus é maior que qualquer rei, maior que qualquer decreto. Sabia que a resposta viria do céu. Daniel voltou para casa e contou tudo aos seus amigos. Eles se uniram em oração, buscando a misericórdia de Deus. Eles sabiam que, se Deus não interviesse, todos estariam perdidos. Foi uma noite de clamor, de súplica, de fé. Eles se ajoelharam, choraram, buscaram com intensidade. Não havia outra saída. Só o Senhor poderia trazer a revelação que salvaria suas vidas e revelaria a verdade. E Deus respondeu. Durante a noite, o mistério foi revelado a Daniel em uma visão. Deus mostrou o sonho de Nabucodonosor e também o significado por trás dele. Quando Daniel acordou, sua primeira reação não foi correr até o rei, mas se ajoelhar e agradecer. Ele louvou ao Deus dos céus, reconhecendo que a sabedoria e o poder pertencem a ele. Ele glorificou a Deus, dizendo: A ti, ó Deus de meus pais, dou graças e louvores, porque me deste sabedoria e força, e agora me revelaste o que te pedimos. Na manhã seguinte, Daniel foi levado à presença do rei. Com humildade e confiança, ele disse: O segredo que o rei quer saber, nenhum homem pode revelar. Mas há um Deus no céu que revela os segredos. Então Daniel começou a descrever o sonho. O rei ouviu atentamente, surpreso com cada detalhe. Daniel falou da grande estátua que o rei havia visto. Uma figura imensa, com aparência assustadora. A cabeça era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e as coxas de bronze. As pernas eram de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro. O rei ficou paralisado. Era exatamente o que ele havia sonhado. Nenhuma palavra fora dita por Daniel que não fosse fiel àquilo que ele havia visto em seu leito naquela noite terrível. Nabucodonosor se inclinava para a frente no trono, os olhos arregalados, os punhos cerrados. Estava diante de algo sobrenatural. Daniel continuou: Enquanto o Senhor observava, uma pedra foi cortada, não por mãos humanas. Ela veio e atingiu os pés da estátua, quebrando-os, e toda a estátua caiu e se desfez em pedaços. O vento levou os restos como palha de eira no verão, mas a pedra cresceu e se tornou uma montanha que encheu toda a terra. Com o passar dos anos, Salomão se tornava um símbolo de sabedoria em toda a terra. Seu trono era cercado por conselheiros, escribas e visitantes de todas as nações. As decisões que tomava eram justas, equilibradas, carregadas de discernimento. E mesmo diante de desafios cada vez maiores, ele mantinha um coração inclinado para ouvir a voz de Deus. Entre as colunas do templo que mandaria construir mais adiante, a justiça se tornaria uma marca de seu reinado. Salomão passou a julgar não apenas casos simples, mas questões complexas envolvendo líderes, anciãos e disputas de terras. E em cada julgamento, ele buscava sabedoria não em si mesmo, mas no Deus que lhe dera o entendimento em sonho. Certa vez, um velho comerciante entrou no palácio trazendo consigo um pedido inesperado. Trazia uma jovem viúva que havia perdido tudo nas mãos de um homem cruel.
Ela estava quase sem voz, quase sem forças, mas ainda havia esperança em seus olhos. Salomão desceu do trono, sentou-se diante dela e ouviu cada palavra. Ao final, não apenas restituiu o que lhe era devido, mas ordenou que aquele que a explorara fosse julgado com severidade. A mulher caiu de joelhos, em lágrimas, não pela restituição, mas pela justiça. E o povo ali presente dizia: o rei escuta até os pequenos. Mas nem tudo era simples. A sabedoria de Salomão seria posta à prova em muitas situações difíceis, em decisões que afetavam tribos inteiras, em negociações com reis estrangeiros, em alianças políticas complexas. Em meio a tudo, ele sabia que se afastar de Deus era perder o que mais importava, o discernimento. Em uma manhã ensolarada, ele subiu ao alto do palácio e contemplou Jerusalém. Viu os campos, os pastores, as crianças correndo entre as tendas, os anciãos sentados nas praças. Era rei de um povo numeroso, e cada alma ali tinha uma história, uma dor, uma esperança. Ele fechou os olhos e sussurrou: Senhor, que nunca falte em mim o coração que escuta. Essa era a sua verdadeira riqueza, não o ouro acumulado, nem as alianças com reinos distantes. Sua verdadeira glória era julgar com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. O julgamento das duas mães se tornaria, ao longo das gerações, um marco eterno do que é a verdadeira sabedoria. Não apenas conhecer as leis, mas discernir o coração. Não apenas aplicar justiça, mas revelar compaixão. Na eternidade, Deus ainda se lembra daquele dia em que, diante de uma criança indefesa, um rei escolheu salvar a vida ao invés de dividir o conflito. E assim, nos céus e na terra, Salomão foi lembrado como o rei sábio, o homem que pediu a Deus não riquezas, mas entendimento. E é esse entendimento que ainda hoje nos inspira. Que a sabedoria de Salomão nos lembre que toda a autoridade deve ser usada com temor e com amor. Que a verdadeira justiça é aquela que enxerga além das palavras, além das aparências, e toca o coração da verdade. E que em cada um de nós, ainda que não sejamos reis, possamos pedir a Deus o mesmo. Um coração sábio e compreensivo para discernir entre o bem e o mal. Pois quem governa com sabedoria deixa um legado eterno. E quem ama a verdade jamais estará sozinho. Salomão caminhava silenciosamente pelos corredores do imenso palácio. Ainda jovem, mas já coroado rei, seu coração carregava o peso da responsabilidade de governar o povo de Israel. As tochas presas às paredes lançavam sombras dançantes sobre as pedras do chão. E cada passo seu ecoava como um lembrete da missão que lhe fora confiada. Ele havia sucedido seu pai, o grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. E agora, todos os olhos estavam voltados para ele. Um jovem, em meio a um trono poderoso, cercado de conselheiros, soldados, anciãos e súditos que esperavam sabedoria, força e justiça. Era como carregar o mundo nos ombros. Numa noite silenciosa, após ter oferecido 1000 holocaustos em Gibeon, Salomão se deitou para descansar. Mas, naquela madrugada, algo extraordinário aconteceu. Em sonho, o Senhor lhe apareceu. A voz de Deus, suave e firme, ressoou: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. Salomão se ajoelhou no sonho, com o rosto em terra, e respondeu com humildade: Tu foste bondoso com meu pai Davi, e agora me colocaste como rei em seu lugar. Mas eu sou apenas um menino, não sei como sair ou entrar. Dá-me, pois, um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que eu saiba discernir entre o bem e o mal. A resposta agradou ao Senhor. Deus então disse: Por que não pediste riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste sabedoria para governar com justiça? Eis que te dou um coração sábio e entendido. E além disso, te darei o que não pediste, riquezas, honra e uma longa vida, se andares nos meus caminhos. Salomão despertou com o coração ardendo. A presença de Deus ainda parecia pairar no ar. Era como se o céu inteiro tivesse descido ao seu encontro. E naquele dia, ele compreendeu que algo havia mudado para sempre.
A sabedoria de Deus agora habitava com ele. Dias depois, 2 guardas entraram apressados na sala do trono. Atrás deles, 2 mulheres caminhavam com passos tensos. Seus rostos denunciavam sofrimento e desespero. Eram prostitutas, moradoras da mesma casa, envoltas numa disputa que ninguém conseguia resolver. Uma delas segurava um bebê nos braços. O pequeno dormia, alheio ao drama que se desenrolava diante do rei. Salomão ergueu os olhos e os pousou sobre as 2 mulheres. Com um gesto, mandou que falassem. A primeira mulher se adiantou e disse: Meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Dei à luz um filho enquanto estávamos juntas. 3 dias depois, ela também teve um filho. Não havia mais ninguém conosco, apenas nós 2. Ela fez uma pausa, tentando conter as lágrimas, e continuou. Certa noite, o filho dela morreu porque ela se deitou sobre ele. Então, enquanto eu dormia, ela trocou os bebês. Quando acordei para amamentar o meu filho, vi que estava morto. Mas ao olhar melhor, percebi que não era o meu filho. A outra mulher, com voz firme, contestou: Não, o filho vivo é o meu. O morto é o dela. A primeira rebateu: Mentira, o morto é o seu. O vivo é meu. Salomão observava em silêncio. Seu olhar era sereno, mas atento. Os guardas, perplexos, olhavam de um lado para o outro sem saber o que fazer. O clima na sala estava carregado. A verdade parecia invisível. Não havia testemunhas. Não havia provas. Apenas a palavra de uma contra a outra. Então, Salomão se levantou. Seu rosto permanecia calmo, mas havia firmeza em seus olhos. Tragam-me uma espada, ordenou. O murmúrio tomou a sala. Um dos guardas hesitou. Mas ao ver o olhar resoluto do rei, correu até a lateral do trono e retornou com uma espada longa e reluzente. Cortem o menino ao meio, disse Salomão, e deem metade para cada uma. Houve um silêncio cortante. Os olhos se arregalaram. A tensão explodiu na sala. A mulher que dizia ser mãe do menino vivo gritou desesperadamente: Não, meu senhor! Por favor, não mate a criança! Dê a ela! Apenas não o mate! A outra, porém, cruzou os braços e disse friamente: Nem meu, nem teu. Cortem-no. Nesse instante, Salomão ergueu a mão. Parem! O silêncio voltou, mas desta vez com reverência. Esta é a verdadeira mãe, disse ele, apontando para a mulher que implorara pela vida do bebê. Entreguem o menino a ela. Somente a mãe verdadeira preferiria perder o filho a vê-lo morto. A decisão percorreu todo o reino como um raio. O povo ficou maravilhado com a sabedoria do rei. Era como se a justiça de Deus tivesse se manifestado através de um homem. E todos passaram a temer e respeitar Salomão, pois viram que nele habitava a sabedoria divina para julgar. A fama desse julgamento atravessou fronteiras. Em terras distantes, reis e rainhas ouviram falar da sabedoria de Salomão. E assim, o trono de Israel se firmava, não pela força da espada, mas pela profundidade do discernimento que Deus havia concedido ao seu servo.